quero compartilhar com os irmãos, na sequência desta série de mensagens que começamos hoje pela manhã, legado e legalidade. Qual história que você está construindo? E hoje pela manhã nós fizemos uma introdução, falamos sobre legado, falamos sobre legalidade e compartilhamos então as próximas mensagens. Nesta mensagem vamos falar legado e legalidade. Que história você está construindo na sua família? Então, atenção, é na sua família, não é necessariamente no seu casamento, na família, porque você que está separado, você que é solteiro, você que é viúva, tem uma família. Que história você está construindo na sua família? Eu quero convidar os irmãos para que nós possamos pensar neste tema, tendo como pano de fundo a história de Davi, uma parte da história de Davi. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo de número 11, Samuel capítulo 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Samuel 11, de 1 a 5. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Observem aqui um retrato, só abrindo parênteses, do que nós estamos vendo acontecer agora lá em Israel. Esse conflito de Israel com palestinos, ou melhor, de Israel com esse grupo terrorista. Mas vejam que sempre a história de Israel está atravessada por esses conflitos, por essas guerras, ok? E aqui tem mais um episódio. Versículo 2: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita, leia-se, era muito atraente. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Nós encontramos aqui nessa história de Davi, vamos examinar isso, uma porta de legalidade no casamento, que é a questão do adultério. Não é a única porta, existem outras portas de legalidade, mas encontramos aqui então esta porta de legalidade no casamento, que é a questão do adultério, ok? Vamos fazer este recorte da vida de Davi, nesse aspecto, para que possamos então ver de que maneira nós aprendemos com a história de Davi, de que maneira então nós podemos, a partir da história dele, fecharmos as portas de legalidade na nossa vida, e no caso, no nosso casamento, na nossa família, e podemos então prosseguir na porta do legado que nós temos dado por Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo, que está dado para cada um de nós. Vamos traçar uma panorâmica da história de Davi. Davi, ele teve, assim, relatado 8 mulheres, mas outras mulheres ele teve também. Então observem bem que essa questão que nós lidamos hoje, fulano está com uma, ele está com a outra, já deixou essa, já está com outra, isso não é de hoje. Observemos então que as questões ligadas à sexualidade também não é uma questão de hoje, também não é uma questão de agora. Atravessa a história e aí está como sendo a sexualidade uma bênção de Deus, mas que pode ser, e em alguns momentos ela é, uma porta de legalidade. Com essas mulheres, tem um relato que Davi teve 19 filhos. Também possivelmente tenha tido outros filhos, tá? Então Davi, quem era Davi? Rei de Israel. Davi foi um homem servo de Deus, mas mesmo assim deu essas pisadas de bola, e nós não podemos falar que é uma questão de cultura. Porque é cultura. Não é questão. O crente não tem esta perspectiva de cultura. A cultura que o crente tem é a cultura da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que a Bíblia coloca. Da história então que nós temos do adultério de Davi com Batseba, observem que o ditado fala: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Então Davi olhou Batseba e falou: traga-a para mim. Era rei, era o cara que mandava, era uma questão de um machismo, então Batseba foi. Então até que ponto nós podemos falar deste relacionamento de Davi com Batseba, e aqui é uma especulação, de poder ser um relacionamento consentido, ou de ter sido um relacionamento abusivo, no sentido de que Davi mandou chamar, e diz o texto que ato contínuo, se deitou com ela, teve relações sexuais com ela. E então ele estava no momento fértil da vida, e ela engravidou, e ela manda dizer para Davi: eu estou grávida. Tem paralelo com os nossos dias? Tem paralelo quando por vezes se tem algumas puladas de cerca, e aí eu estou grávida, engravidou, e essas confusões todas. Então tem essa situação, e aí começa a desencadear na história de Davi todo um aspecto que nós vamos observar, que enquanto consequências de portas de ilegalidade. E eu quero destacar que o adultério é uma das portas, mas não é a única porta, certo? Não é a única porta. Então é só para podermos ter essa compreensão. Aí Davi começa a entrar numa fase down da vida dele, numa fase para baixo. Ele que vinha numa crescente, conquistava vitórias, tudo crescendo, ele entra numa fase down. Qual é o momento mais desafiador na minha vida e na sua vida? Quando você está muito bem ou quando você não está bem? Qual que você acha que é o momento mais desafiador? O momento mais desafiador é quando eu e você estamos muito bem. Porque quando nós estamos muito bem, nós nos achamos muito seguros, donos da cocada preta. Então é um momento assim em que nós estamos mais suscetíveis a podermos adentrar em portas de legalidade. Quando a princípio nós temos aquela compreensão que está tudo bem. Porque quando não está bem, a gente fica mais ligado. Quando não está bem, a gente busca até mais a Deus em oração. Então vamos ter atenção, não vamos evitar os momentos bons da vida. Não ande com um alfinete na mão, para que quando então você tiver, como uma metáfora do balão que está cheio, da bola de gás que está cheia, você vai lá com um alfinete e fura, tá? Porque você, vou furar porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então tem pessoas que deixam de viver o presente, o momento bom, de usufruir na vida, de usufruir no casamento, de usufruir do que Deus tem, porque elas não sabem lidar com o momento bom. Elas têm uma perspectiva de que está muito bom, tem alguma coisa que pode vir errado, e aí deixam então de viver aquele momento. A vida é feita de fases, e nós precisamos aprender a tirar proveito das fases da vida, a crescer com as fases da vida. Então, se o momento está bom, surfa nessa onda, tira o proveito dessa onda. Quando o momento não estiver bom, você encare essa onda também, peça a graça de Deus, porque tanto o momento bom quanto o momento que não é bom são fases, e a nossa vida vai transitando por essas fases, olhando para frente, olhando para o Senhor Jesus. Então o que acontece? Começa a ter agora toda uma história que se desenrola, que vem afetando a vida de Davi, e que eu quero ressaltar que vai afetar de maneira muito contundente a vida da família de Davi. Porque Davi estava indo bem, e agora o profeta Natã vai perante ele e conta uma história de alguém que pegou uma ovelhinha, que usou dela, não sei o quê, e o que você faria? Davi tinha senso de justiça, tá? E ele então vai lá: eu mando matar. E Natã fala: você foi esse homem, você foi esse homem. Então o profeta, aquele que denuncia o pecado, aquele que aponta e que ali coloca, e tem toda essa história que vem, porque Davi, para poder consertar um erro, ele vai fazer outro erro. Vamos lá. Porta de ilegalidade são aquelas portas que o inimigo usa para prender, aprisionar a nossa vida. Vimos hoje pela manhã que todos nós estamos banhados num contexto de legalidade, banhados no contexto da legalidade do pecado. Vimos pela manhã o que Davi fala no Salmo 51, versículo 3, em pecado gerou a minha mãe. Vimos o texto de Romanos, que todos pecaram. Então, todos nós estamos dentro desse contexto, tá? De banhados que estamos por pecado. E o pecado tem consequências, tudo na vida tem consequência.
Tudo na vida tem consequência. Então o pecado, ele tem consequência. E aí, esta porta de legalidade, quando nós abrimos, quando nós permitimos, as consequências sobrevêm a cada um de nós. Lembram que eu falei pela manhã, usando o texto de Gálatas 6, tudo que o homem plantar, isto também ceifará? E que eu falei para tomar cuidado com as sementes? Tome cuidado com as sementes. Preste atenção nas sementes. Porque se as sementes são boas, você vai colher frutos bons. Se as sementes não forem boas, você não colherá frutos bons. É uma lei irreversível na vida. É assim que funciona. É desta maneira que funciona. Então Davi, ele vai tentar consertar um erro, criando outro erro. Ele vai colocar o esposo de Batseba, que é Urias, na frente da batalha, para poder morrer, para Batseba ficar desimpedida, para ele poder casar com Batseba. Na mente dele estava tudo traçado. Mas não é assim que funciona. Primeira coisa, tomando como parâmetro o texto de 1 João, capítulo 1, final do capítulo 1, início do capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Primeira coisa, não pequeis. Mas todos nós aqui, mesmo que já tenhamos a nossa experiência com Cristo, nós erramos e nós pecamos. E o exercício está em nós persistirmos em Cristo para não pecarmos mais, não ficarmos tão reféns do pecado. Processo de santificação. Primeira coisa, filhinhos, não pequeis, porque pecado tem consequência. Pecado tem consequência. E não adianta falar depois, que Deus está me castigando. Não tem isso, Deus está castigando. Está colhendo o que plantou. Deus perdoa, mas as consequências estão aí. Tá? Segunda coisa, quando nós erramos, ou quando nós pecarmos, a primeira é entender que pecado tem consequências, e a segunda coisa, entende, aceita que pecou, pequei, errei, transgredi. Não é o único. Nós erramos, transgredimos, e se nós não reconhecermos, se nós não nomearmos, aquilo fica martirizando na vida da gente, porque o inimigo tem como tática usar a questão de poder ficar remoendo na nossa mente. Por isso que Paulo fala que devemos levar todo pensamento cativo em obediência a Cristo, porque o inimigo ele vem para poder nos aprisionar na nossa mente, no nosso pensamento, e fazer aquele círculo vicioso. Então, nós vamos observar que num primeiro momento Davi quer corrigir o erro por ele mesmo, mas no segundo momento nós vamos observar e ver que ele admite o erro, que ele reconhece o erro e que ele se arrepende, confessa. E temos que lembrar que na genealogia de Jesus está lá Davi. Então o fato de você ter errado, ou o fato de nós errarmos, não nos exclui do propósito de Deus, do plano de Deus, se nós nos arrependemos. Então o fato de nós por vezes errarmos, tropeçarmos, não significa que Deus nos joga fora. E nós precisamos ter este pensamento nas relações entre nós. O fato de um irmão, de uma irmã, de alguém pecar, não significa que ele não presta, né? Que é isso, que é aquilo, não, nada disso. Significa tão somente que é um pecador e que está passível a poder pecar, ok? Que é um pecador. Isso se aplica na família, no casamento, nós sabemos muito bem disso. Não necessariamente numa questão de adultério, mas nós sabemos que rolam lá as suas encrencas, rolam lá as suas dificuldades, rolam lá as suas comunhões intensas. Então nós temos que entender isso, compreender, aceitar e poder reconhecer: eu errei, me perdoa, enfim, reconstruir. Não ficar refém daquilo que é do passado. Pessoas sofrem no presente porque estão reféns do passado. Sofrem porque estão amarradas ao passado. Sofrem porque ainda estão naquela perspectiva: se eu tivesse feito, mas já foi. Então não tem como poder retroagir no tempo. Desta maneira, então, vamos observar que Davi, ele errou, mas vamos observar que ele foi restaurado. Observemos que nós erramos e que nós também podemos ser restaurados pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos observar que o tratamento que Deus nos dá, o que Ele tem para conosco, é o que Ele convida-nos a que possamos ter para com os outros. Então lembra de manhã, não vamos ter o dedo em riste para poder apontar o pecado, mas vamos ter os braços abertos para acolher o pecador. Não é o dedo em riste para poder apontar,
mas os braços abertos para poder acolher. O que não significa dizer que concordamos com o que foi feito de errado, mas que nós amamos mesmo assim. Mas que nós amamos desta maneira que temos por conta do amor de Deus em nosso coração. Então Davi começa a ter as consequências na sua própria vida. Na família, vou ressaltar aqui dos filhos de Davi, a história de Aminon, Tamar, a história de Absalão e a história de Adonias. Acho que são esses aqui que eu quero ressaltar. Vamos lá. Aminon é o filho de Davi, em que você talvez conheça já esta história, em que Aminon, ele tem um desejo incestuoso com a sua meia-irmã Tamar, e ele abusa de Tamar. Então olha a porta de ilegalidade aí. Olha a porta, dentro da área sexual, abuso sexual. Abuso sexual. Do ano de 2015 ao ano de 2021, dados colocados estatísticos dizem que aproximadamente 200 mil crianças e adolescentes sofreram abuso sexual. E 68% deste abuso, ou destes abusos, aconteceram no ambiente familiar, aconteceram com as pessoas mais próximas. Tem aí este filme que está sendo divulgado, Som da Liberdade. Eu fui assistir com a Simone, que é um filme baseado no fato real, que vai falar e jogar, então, essa questão do tráfico humano, do tráfico de pessoas. E, segundo o que eu tomei conhecimento, é o tipo de tráfico mais lucrativo, não é? Do que o tráfico de drogas. Que a pessoa consome uma droga, acaba com a droga. Quando se tem uma criança que é colocada no tráfico humano para exploração sexual, ela vai sendo levada para vários abusos. Então essa é uma questão, essa é uma realidade, e Aminon, ele coloca-nos frente a esta realidade de uma vivência dentro de casa que acontece por vezes por conta de porta de ilegalidade. Aminon é um personagem que é um cara retraído, que é um cara que não quer sair de casa. Talvez se fosse hoje Aminon, ele fosse aquele cara só na frente do computador. Não estou falando que é o seu caso, tá? Que todo mundo que está à frente do computador que está ali com tipo de alguma uma questão de caráter. Mas há de se ter uma certa desconfiança, certo? Dessa posição de retração, de encolhimento, essa coisa, sabe, de ficar muito sozinho, de não ter relacionamento, de não cultivar, de não se relacionar com as pessoas, de não conversar. Aminon, então, ele tem esse perfil, o que aponta para um perfil meio doentio, de uma questão de um adoecimento mental. E aí Aminon, o que ele faz? Ele manda chamar a irmã para poder servi-lo, falando que ele estava doente, e a irmã vai e ele força a relação sexual com a própria irmã. Porta de ilegalidade. Até que ponto podemos falar que o pecado de Davi abriu essa porta de ilegalidade? Numa exposição da sexualidade. Crianças, quando no seu desenvolvimento são expostas a cenas pornográficas, a uma sexualidade não sadia, isso afeta a vida delas e carrega, se elas não tratarem na juventude, na vida adulta, carrega na vida delas. Talvez aqui tenhamos algumas pessoas, quem sabe conosco pela internet, que passaram por alguma história de abuso sexual. E como que isso é sofrido? E como que isso é dolorido? E como que isso marca? É preciso então encarar essa situação, é preciso superar essa situação. Tudo que por vezes, muitas das vezes, a questão do corpo, jogar do corpo, a forma do corpo, está envolvido aí numa questão de uma sexualidade que não é sadia. Não é sadia. Sexo é bênção do Senhor, mas fora do propósito bíblico ele não é sadio. Não é sadio. Ele não traz benefícios, ele traz malefícios. Aí tem a outra história do filho de de Davi, que é Absalão. Porque o que acontece? Absalão, ele era um jovem muito bonito, dizem que ele tinha uma aparência um homem muito apresentável, um jovem muito bonito. E aí então Absalão, quando toma conhecimento de que Aminon tinha violentado a irmã, e
Tem aquela questão que o castigo que Davi dá, a interferência que Davi tem, não é a que deveria ter. Por quê? Porta de legalidade. Se tem no casamento uma porta de legalidade que não é fechada, a pessoa perde a moral, ela perde a autoridade. E tem pais que perdem a autoridade com os filhos, por conta da porta de legalidade. É preciso aceitar. E a depender até da idade do filho, é preciso colocar aberto. Olha, teve um problema, teve uma dificuldade, eu errei. É entender isso, o filho vai compreender essa questão. Ele não vai ficar naquele aspecto de poder, ele vai entender a humanidade do pai, ou a humanidade da mãe, a sinceridade do pai, a sinceridade da mãe, e ele vai observar a restauração. E aí ele vai ver, bom, isso aconteceu, então Deus restaura a minha vida também. Ou seja, segredos de família, eles causam doenças e tem sintomas que são variados no corpo e também no sistema social. E aí então Absalão, ele frente à falta de autoridade de Davi, ele vai para um extremo, que é de poder fazer uma armadilha para Aminon. Antes de poder falar da armadilha que Absalão faz para Aminon, a mãe de Absalão era Maaca, filha de um rei. O nome Maaca significa opressão. Então, Maaca, o nome significa opressão. Será que nós podemos falar que Absalão cresceu num ambiente familiar de opressão? Será que podemos falar que Absalão cresceu num ambiente familiar, onde a mãe tinha essa característica imperativa, né, de dar conta, de fazer, e o pai era ausente, e o pai não comparecia? Será que então veio de uma cultura de opressão? Sabemos muito bem, né, nós que já somos adultos, que temos histórias nas nossas vidas, e algumas dessas histórias passam pela opressão dos pais, pela pressão dos pais. Então, quando não se está bem, transfere-se isso para as pessoas, isso vai se espalhando, e da família se espalha para a igreja, e da igreja se espalha para a sociedade. Pois bem, fechando esse parênteses aqui sobre a história de Absalão, do significado do nome da mãe dele, Maaca. Então ele cresceu num ambiente de opressão. Daqui a pouco eu vou falar o que você deve fazer com a sua história, porque você não escolheu a história, você teve que lidar com a história, mas agora você precisa saber que já é grandinho, o que você vai fazer com isso? Se revoltar, se encolher, né? O que você faz com isso? Ok? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa questão. E aí Absalão, ele vai e faz uma festa, manda chamar Aminon e deixa tudo armado para que quando tivesse lá o momento, fosse sobre Aminon e matasse Aminon. Vingança com as próprias mãos. O que a Bíblia fala? Que por vezes o inimigo do homem estará na sua própria casa. Então olha só a história ali de legalidade, agora já tem, teve um abuso sexual, agora tem uma morte, tem um homicídio. E se não bastasse isso, Absalão, ele agora vai, em determinado momento, ele vai se levantar contra o próprio pai. Ele vai se revoltar contra o pai. Quantos filhos hoje se levantam contra os seus pais? Quantos filhos hoje se rebelam contra a autoridade do pai? E aí é preciso então destacar, se há uma autoridade muito forte, a tendência é que isso venha como retorno, venha como chicote, tá? Então, a gente não pode usar de uma imposição do tipo, você me respeita, tem que ser assim, porque isso funciona só por um tempo. Chega um momento na vida que não funciona mais. E aí então, Absalão, ele se volta contra o pai, para tomar então o trono do pai. Ou seja, a relação de Absalão com o pai não era boa. Isso é um problema psicológico sério. Isso é um problema psicológico sério, que interfere na vida, a relação com o pai. A relação com o pai, muito sério, ok? Com essa presença do pai, com essa ausência do pai, com essa figura do pai. Isso é algo muito, teórico isso. Isso é baseado em estudos isso. Absalão tem todo esse estereótipo de um filho que se rebela com o pai porque não gosta do pai. E Davi, nós conhecemos a história, que ele, frente a essa questão, o que Davi faz? Ele não enfrenta Absalão. Porta de legalidade. Não que ele fosse enfrentar, fazer guerra, matar o filho, mas ele não tem autoridade para enfrentar o pai.
Às vezes, se a gente tem uma porta de ilegalidade e a gente não reconhece, a gente perde a autoridade. A gente ganha autoridade quando a gente erra e a gente assume que errou. E aí a gente toma essa postura, então a gente ganha autoridade. Agora, quando se finge, aí perde a autoridade. Entendeu? Perde a autoridade. A gente tem que ter em mente sempre, exemplo de quem? De Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Enfim, Jesus é essa vivência humana. Ele, numa vida transparente, o máximo que nós pudermos ser transparentes, melhor para cada um de nós. Não tem como ser plenamente transparente. Não tem como ser plenamente transparente. Todos nós temos o nosso quartinho, temos os nossos cômodos, em que nós ficamos revirando, às vezes de noite, às vezes, todos nós temos isso. Mas o máximo que nós pudermos ser transparente, ou seja, o que eu sou aqui, eu sou lá, o que eu sou lá, eu sou no outro lugar, o máximo que nós pudermos ser assim, melhor para cada um de nós. Certo? Não fica preocupado em ficar trocando de roupa o tempo todo. Você está transitando quem você é nos ambientes. E aí então, Davi sai humilhado de Jerusalém. Ele é literalmente humilhado. O povo humilha Davi, né? Cospe em Davi, porque ele deixa, ele não se levanta. E nisso ele está certo, de poder brigar com o filho. E ele vai. E quando Absalão morre, e morre de uma maneira muito feia, tá? E quando Davi recebe a notícia, ele tem um choro: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Então não podemos falar que Davi não amava seus filhos, não podemos falar que Davi não amava a sua família. Não é porque uma pessoa erra, não é porque uma pessoa transgride que ela não ama a família. Ok? E vemos isso na história de Davi. Um outro aspecto, e último a ressaltar, o penúltimo, é a questão de Adonias. Adonias foi um filho, certo, de Davi, em que quando Davi estava velho, já bem com a sua força física debilitada, Adonias, ele também é um outro filho que se levanta contra Davi. Se levanta para tomar o trono de Davi na sucessão que já tinha sido orientado por Deus para poder ser por Salomão. Ele se levanta. E tem um detalhe interessante na história de Adonias, que está aqui no texto de 1 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 6, que fala o seguinte, que na história de Adonias, Davi nunca tinha confrontado Adonias. 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 5 e 6, fala assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Agora o versículo 6: seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou fez aquilo? Que tipo de pai é esse? Que tipo de pai é esse? Permissivo. Permissivo. Então nunca tinha se levantado. O que nós temos visto no contexto social? Pais que não estão dando limites para os filhos. Filhos que dominam os pais. Interessante que na faculdade, uma terminologia que usava lá na faculdade de psicologia é Sua Majestade o bebê. Como que uma criança ela tem todo um poder de manipulação e como que ela manipula realmente os pais. Já bebezinho, chora não necessariamente porque quer mamar, muito embora a mãe coloque o peito para mamar, tá? Mas não necessariamente por isso. E aí vai se desenvolvendo todo um contexto, ok? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A questão de ter aquela, não, porque tem que ser assim, mas do outro lado de ser permissivo. Me recordo do tempo lá do mestrado, em que a doutora falou o seguinte: pior do que o pai austero, tá? É o pai que não comparece, que não estabelece limites. Ambos são ruins, mas pior é aquele que não estabelece limites, que deixa correr, lá vão ter, tá? Que as coisas acontecem. Então, e o outro filho que eu quero ressaltar é Salomão, que herda o trono de Davi, ok? Mas que tão logo ele herda o trono, com toda a sabedoria que ele tem, porque ele pediu a Deus sabedoria,
no primeiro momento que tem lá, em que há uma reivindicação das tribos do norte, Salomão age com total falta de sabedoria, porque ele despreza a orientação do conselho dos anciãos e vai agir de acordo com o conselho dos jovens. Fala o seguinte: não, vocês estão querendo aí, aperta mais, e vai então fazer a divisão de Israel. O que eu quero então ressaltar com isso? Deixar para os irmãos: legado e legalidade. Que história você está construindo na sua família? Porque deixamos um legado, ou nós vamos construir e deixar uma porta de legalidade que vem a poder contaminar a família. E tudo que nós pudermos fazer como igreja para podermos, um investimento como esse, de encontro de casais, nesse movimento, tudo que nós pudermos fazer como igreja para ajudar a família, nós devemos fazer. Tudo que nós pudermos fazer para poder ter um encontro de casais, para poder ter o retiro de adolescentes, para poder ter a participação das crianças, tudo que nós pudermos fazer, seja com anciãos, tudo que nós pudermos fazer para ajudar a família, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer, ok? Para poder abençoar a família, porque sabemos como que a família é um pilar importante no contexto bíblico, tá? Como foi destacado aqui pelo Carlinhos, a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas o inimigo não quer que a sua família seja abençoada, não quer que o seu casamento seja abençoado, não quer que seus filhos sejam abençoados. E aí nós temos que escolher em quem que nós vamos crer, qual a palavra que nós vamos tomar como alicerce, ok? Então, a Bíblia vai colocar que os filhos são herança do Senhor. Independente de estar neste caminho ou naquele outro caminho, o que vale é a palavra. A palavra fala que é herança do Senhor, então meu filho não é, os meus filhos não são maldição na minha vida, são heranças de Deus na minha vida. Independente do que possam fazer. Meus filhos, seus filhos. Então, esta perspectiva, o que nós podemos aprender da história de Davi? Tá? Primeira coisa é isso: vamos fortalecer a família. Vamos investir nos casamentos, vamos, não é, ter essa compreensão de podermos ter essa formatação, mas não assim, de uma coisa que seja legalizada, sabe? Não, vamos falar para poder fortalecer de raiz mesmo, não é de casamentozinho de retrato. Casamentozinho de retrato, tudo bem, é bonito, mas é só retrato, não é só retrato. Então, aquilo que pode ser para além de um retrato, e aí não é casamento perfeito, não é família perfeita, porque não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, porque não tem ninguém perfeito. Então, a primeira coisa para poder ressaltar isso: se aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer, entendeu? Então, nós temos esta compreensão: você é servo de Deus, você é serva de Deus, você confia no Senhor, você tem dependência de Deus. Mas a Bíblia fala em 1 Pedro que devemos vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não quero exagerar na interpretação, mas o que Davi tinha a fazer no terraço naquela hora? Né? Que estratégia será que de repente o inimigo montou para que pudesse estar no terraço naquela hora, naquele mesmo horário que Batseba estava tomando banho? Né? Então tem algumas coisas assim que a gente pode falar que é causalidade, mas a gente sabe como que o inimigo consegue montar cenários para poder afetar. Vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar atentos. Conforme falamos pela manhã, vigiai e orai, para que não venham a cair em tentação. Segunda coisa que nós vamos observar aqui na história de Davi é o seguinte: por que relatos como este estão na Bíblia? Já observou? A Bíblia fala da história de Davi. A Bíblia fala daquela questão lá de Noé, quando depois do dilúvio, que foi embriagado e teve toda aquela relação que as filhas fizeram e tiveram relação com Noé. Por que uma coisa dessa aparece na Bíblia? A Bíblia vai falar outras histórias, está entendendo? Olha só como é que a Bíblia joga aberto. A Bíblia é um livro avançado demais. Retrógrados são aqueles que não entendem isso, porque ela fala, o único personagem na Bíblia que não tem nada a dizer contra é o Senhor Jesus, porque fora deles todos estão lá. O que isso significa? Legalização de pecado?
não é assim, foi com esse, porque foi, não, nada disso. Sabe o que isso significa? Sinal de alerta. A Bíblia sinaliza. A Bíblia sinaliza, olha, aconteceu, tem sinal, olha os sinais. Olha aqui, como é que começa? Tudo muito simples, tudo muito, não é, sorrateiro. Então vamos observar, primeiro, que nós temos que investir na família, correto? Porque essas situações de ilegalidade estão aí. Segundo, nós precisamos ter a consciência de que existem sutilezas no plano espiritual, legalidade, e uma vez adentrando numa porta de legalidade, para sair é difícil, não é impossível, mas é difícil sair. A pessoa entra numa porta de legalidade, ela vai construindo outra legalidade, é aquela história, uma mentira que tem que encontrar outra mentira para tampar esta, que tem que encontrar outra para tampar aquela, e daqui a pouco a pessoa está embolada numa história em que ela nem sabe mais que mentira vai inventar. Portas de legalidade. Segunda, então a Bíblia coloca a história de Davi para poder deixar isso para a gente assim, olha, fica atento, fica ligado, fica antenado, vigia nessa obra, tá? Faça o seu movimento de investimento. O que nós observamos também na história de Davi? Agora pegando a história dele como um todo, tá? Observamos o seguinte, conforme eu disse, um pecado não anula a vida de um pecador, se esse pecador se arrepende. Ninguém está selado, assim como por conta de um pecado e acabou a vida. Não, Davi, ele é chamado no Novo Testamento um homem segundo o coração de Deus. Dá para entender isso? Eu penso que hoje, talvez nós sejamos muito mais retrógrados do que lá há anos atrás. Porque, por vezes, em algumas circunstâncias, a gente alija pessoas, a gente rotula as pessoas, mas Deus não faz isso. Então, este episódio na vida de Davi, essa porta de legalidade que não foi a única, ele teve outras portas, mas essa, vemos que foi uma porta fechada. Foi uma porta fechada. Como se fecha uma porta de legalidade? Como se fecha uma porta de legalidade para o inimigo não ficar fazendo bagunça ali dentro? Não ficar, naquela... Como é que se fecha uma porta de legalidade? Intencionalmente você reconhece. Primeiro, errei, pequei. Primeira coisa, reconhece, errei, pequei. Segunda coisa, o sentimento frente a este pecado é arrependimento. Errei, pequei, estou arrependido. Arrependimento não é remorso, porque o remorso, a pessoa, ela tem um sentimento ruim por conta de algo que ela fez de errado, mas ela continua fazendo errado. O arrependimento é um sentimento que a pessoa tem de não querer fazer mais, e ela vai então tomar o terceiro passo, que é confessar o pecado a Deus. Confessar o pecado a Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes em Jesus um advogado, e ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todos os pecados. Confessar a Deus, mas também à luz de Tiago, também confessar uns aos outros, um nível de liberdade, um nível de relacionamento, em que você deva ter, para você falar com alguém, para você compartilhar com alguém, para você poder abrir o coração com alguém. Eu tenho 36 anos de ministério, 62 anos de idade, tá? E já vi muita coisa em termos de ministério, mas se tem algo na minha trajetória de ministério que eu nunca fiz, em nome de Jesus, com a graça dele, nunca quero fazer, é alguém que tem errado e que venha me procurar, eu poder taxar essa pessoa. Porque eu parto do pressuposto seguinte: se alguém errou e me procurou, ele quer ser corrigido, ele quer melhorar. Porque se não fosse, ele não procurava. Identifico logo uma pessoa quando erra e ela não quer ser corrigida, ela se afasta, ela se distancia, ela esbraveja, ela sai dando cabeçada, porque a ovelha também dá umas cabeçadas homéricas, né? Então sai dando cabeçada, sabe? Ela não quer ser restaurada. Ela não quer ser restaurada. Como mecanismo de defesa, acusa os outros, fala mal do pastor. Isso aí é natural. Porque o pastor Ailton, e eu fico na minha. Né? Não vou justificar isso que aconteceu, não. Eu fico na minha. Deixa lá. Deus sabe de tudo.
Então, porque a igreja, porque crente é assim, mecanismo de defesa, forma de poder tampar o sol com a peneira, de não encarar o seu erro, começa a olhar muito para o erro do outro, entendeu? É aquela história de Jesus. Jesus falou, ao invés de ficar vendo cisco no olho do irmão, da pessoa, tira a trave que está no teu olho. Gente que fica muito atenta a cisco no olho do outro, está querendo esconder o seu próprio erro, está querendo esconder os seus próprios pecados. Então, das pessoas, eu me lembro que na Filha de Sião, eu já contei isso aqui para os irmãos, um casal, e aí no namoro eles extrapolaram, e a menina veio engravidar, e eles vieram falar comigo, e eles nem membros da igreja eram, mas frequentavam, e compartilharam, não haveria questão de poder compartilhar. Quantos hoje estão aí nessa relação promíscua? Porque isso é promiscuidade. Sexo antes do casamento é promiscuidade, entendeu? E aí vive nessa vida. E eles vieram falar comigo, e eu recebi, e falei com eles, e eu sempre falava, gente, isso aí é uma questão que é o seguinte, agora vai ter uma dificuldade, e quando engravida, eu falo, o filho não é fruto da maldição, o filho nunca é maldição, isso é bênção de Deus, tá? Mas vai ter uma dificuldade, vocês não estavam preparados para isso, enfim. E esse casal pede até para poder falar para a igreja. Não precisa, mas eles querem falar. E então, por eles quererem, eu permiti que eles falassem. Aquilo estabeleceu cura. A gente deve orar e confessar ao Senhor para ser perdoado, mas devemos falar com alguém para ser curado. Entende? Para ser curado. Abrir o coração e poder falar. E aí tem aquela questão, porque dentro de casa, a abertura, mas nem sempre os de casa são as pessoas mais indicadas para poder abrir o coração. Nem sempre vai ser a esposa, vai ser o esposo, o pai ou vai ser o filho. Meu filho, você tem que ser transparente comigo, falar o que você está... Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona. Mas há um exercício de fala. Porque quando a gente fala, a gente escuta. E quando a gente escuta, aquilo vai, destravando mecanismos na gente. Vai tirando a legalidade. O inimigo fala, opa, ele reconheceu, opa, ele se arrependeu, opa, ele confessou. E quando confessa, Deus dá o perdão, dá a graça. E aí, não tem mais para o diabo. Você deve saber da história de pessoas. Poderia citar alguns exemplos aqui, de pessoas que viveram uma vida desregrada, de pessoas que vacilaram, crentes, mas que passaram por um momento complicado, mas foram amplamente usadas por Deus depois. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso, gente. Esse Deus que nós cremos é maravilhoso. Ele abençoa a gente, a despeito da gente, das legalidades que nós, por vezes, cavamos, mas quando nós nos arrependemos, Deus derrama graça sobre nós. Deus derrama graça, tá? E aí, meus irmãos, então vamos observar que Davi, ele é restaurado. Isso significa dizer que a sua vida pode ser restaurada. A sua vida pode ser restaurada. Isso significa dizer que o seu casamento pode ser restaurado. Isso significa dizer que os seus filhos podem ser restaurados. Isso significa dizer que tantas outras coisas, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida emocional, tudo isso pode ser restaurado. Amém? Tudo isso pode ser restaurado. E aí, quando nós vamos para o encontro de casais, ou com uma outra ação que nós fazemos assim, o que é isso? O que é isso? Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas encontro de casais, vai fazer, e não quer, né? Acha que é um ambiente para poder propiciar, é uma coisinha pequena, mas para poder propiciar um ambiente que haja restauração. E nós temos visto casais sendo restaurados. Eu tenho na minha mente de encontros de casais, de pessoas que vieram falar comigo buscando restauração. Nós temos na igreja pessoas assim, no encontro com Deus, quando nós fazemos o encontro com Deus, de pessoas que vinham falar comigo, de poder abrir o coração, falar com outros irmãos. Isso se chama restauração. Meus amados irmãos, este é um ministério que Deus tem colocado sobre
cada um de nós o ministério da restauração. Restaurar é pegar o que está quebrado, é o que está em caco, é o que está dito como imprestável e fazer uma obra de arte, e fazer um mosaico lindo. Restauração é a ação de Deus na nossa vida. Então Davi, nós aprendemos a partir da história dele, da porta de legalidade, que nós podemos, pela graça de Deus, fechar essa porta de legalidade e sermos restaurados. Você pode ser restaurado. E Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida emocional. Deus quer te restaurar por inteiro. Aí então, eu quero voltar àquele ponto, que é a questão da história. O que eu faço com a minha história? O que eu faço com a minha história? Você não escolheu a sua história. Ok? Boa parte dela não escolheu. Você não escolheu seus pais. Também seus pais não te escolheram. Não vem com essa, tá? Você veio num ambiente de cultura familiar, do Rio Negro com o Rio Solimões, águas escuras e águas barrentas. Então, ali, o esposo e a esposa tem um ambiente. Esses que formaram o rio, que formam o casamento, o Rio Amazonas, digamos assim, nessa ilustração, tem uma cultura. Vieram com histórias mazelas do passado. Tem gente que não reconhece isso, vai transferindo para o outro, sabe? E é uma desgraça esse negócio. Gente rígida demais. E ali então, a questão é o seguinte. O profeta Jeremias fala assim: os pais comeram as uvas verdes e os filhos ficaram com a boca embotada? Conhece o versículo? Não. Cada um vai assumir daquilo que é da responsabilidade dos seus atos. Cada um está aqui, eu até marquei, está aqui no texto de Jeremias, capítulo de número 31, tá? Em que ele fala sobre isso. Depois você confira lá. Não tem essa questão de poder colocar, porque eu sou assim por conta dos meus pais. Sai fora disso. Por mais que teus pais tenham errado, por mais que teus pais tenham transgredido, por mais que eles tenham aberto alguma porta de ilegalidade, agora é você que é responsável por essa história. É você que agora vai ter que buscar, e Deus te dá graça para buscar, para poder fazer o seguinte: tudo bem, eu vim banhado numa porta de ilegalidade, agora assume a responsabilidade para saber o que você vai fazer com isso. Duas posturas em geral. Mas tem outros, mais duas posturas em geral. Primeira postura, vítima. Frente à história que você encarou, você se vitimiza. Coitado de mim, vitimiza. Vitimizar é uma forma de chamar a atenção para si. Errada, equivocada. Porque a pessoa que quer se fazer de vítima, na verdade, ela quer chamar a atenção para ela. Ela é carente de amor, é carente de atenção. E ocupa o lugar de vítima. Não é o lugar correto. O outro extremo, rebelião. Então é aquela, frente a essa história, quando a gente fala assim, mas ele não deu porque presta, mas também com a família que ele tem nada a ver. Tem nada a ver. Entendeu? Porque ele tinha a oportunidade de ser diferente. Nem todo filho de marginal é marginal. Nem todo filho de prostituta se prostitui. Estão entendendo? Nós temos histórias aí, lindas, de pessoas que vieram de um ambiente totalmente esfacelado, e pessoas que cresceram na vida de crentes, de servos do Senhor, abençoados, porque escolheram o que fazer com a história. Eu te pergunto, o que você está fazendo com a história que você herdou? O que você está fazendo com isso? Está se vitimizando? Está se rebelando? Né? Nada presta, nada. Não é a postura adequada. Não é a postura adequada. A postura correta é você se responsabilizar. Tudo bem, veio isso, mas agora Deus me deu graça, eu quero a graça de Deus para me responsabilizar, para poder lidar com isso, para poder buscar ajuda. Eu fui abusado, eu fui maltratado, eu fui desprezado. A gente fala aqui de casais, de casamento, que nós temos que falar de casais, de casamentos, temos que investir nisso, mas não podemos deixar de reconhecer que nós temos muitos irmãos separados, que nós temos irmãos divorciados. Não podemos ignorar essa realidade de pessoas que, porque elas, para poder casar, os dois precisam concordar, mas para separar, basta um cabeça dura, ou uma cabeça dura. E aí tem
a questão lá da dificuldade. Aí você tem, eu fui desprezado, eu fui trocada. Você tem que se responsabilizar para sair desse negócio, sair dessa esfera. Porque quem é você perante Deus? Quem é você perante o Senhor? O que Deus fez por você em Jesus? Jesus veio ao mundo para uma pessoa como você, como eu, para poder nos dar dignidade. E ninguém tem dignidade de ficar, porque você não pode ser refém de ninguém. Não pode ser refém de história nenhuma. Peça a Deus a graça para poder lidar e para transcender essa história. Peça a Deus a graça para que de um limão você faça uma limonada. Quantas pessoas aí também que estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos porque elas passaram por experiências difíceis. Estávamos no shopping lá em João Pessoa. Estava fazendo hora na sexta-feira, que a gente saiu meio-dia, o voo era 7h40 da noite, estava peregrinando com mala por lá. E aí, por estar no carro, com um receio de assalto, carioca sempre fica com esses receios, estava no shopping. E aí, o Simone tomando um café, daqui a pouco vem um senhor, e ele... Aí eu falei, o senhor está passando mal. E aí um outro que vem, levanta, e ele fala assim, é Parkinson, não é? Todo tremendo. Aí a gente vai, pega a cadeira, ele senta, vai. Aí ele senta. Aí a gente fica, né? Aí ele, eu tenho Parkinson. E a gente fica ali, não, vai passar. Eu sei, vai passar, daqui a pouco vai passar. Aí eu começo a conversar com ele, trocar ideia com ele. Sabe o que esse homem que tem Parkinson faz? Ele trabalha sabe aquele palhaço, não sei como é que é, palhaço da alegria, como é que é o nome? Não é palhaço da alegria, isso? Doutor da alegria que vão visitar os hospitais? Ele mostrou foto. O cara tem Parkinson. Dá umas coisas assim nele. Ele fala assim, eu faço trabalho de palhaço para pessoas que estão em casas de terceira idade, de idosos. Dá para entender isso? Então é você que escolhe o que você vai fazer com a história. É isso, e Deus dá graça para cada um de nós. Eu quero dizer em nome de Jesus que não há sentença sobre a sua vida que prevaleça. O que há é bênção, o que há é promessa de Deus sobre você, sobre a tua casa. Olha, não interessa muito a história que você passou, mas eu quero dizer que Deus tem uma história para cada um de nós. E que essa história passa pela minha vida, passa pelo meu casamento, passa pelos meus filhos, passa pela igreja, passa pela humanidade, passa por onde nós estamos. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a poder ver a história de Davi por esse prisma. Davi abriu uma porta de legalidade, mas ele que abriu, ele fechou. Reconhecendo, arrependendo e confessando. E nesta noite, hoje, agora, para nós que estamos aqui, para você que está aí conosco pela transmissão, você tem uma oportunidade ímpar de fechar porta ou portas de legalidade em sua vida. E eu peço que o Espírito Santo te ajude nisso, tocando no teu coração. Essa porta tem que fechar, te mostrando coisas na vida que você tem que melhorar, mas sem cobrança de ser perfeito, mas só para poder saber que você pode melhorar e que Deus vai dar graça para melhorar. Não importa a história que você teve, que recebeu, o que importa é o que você está fazendo com essa história daqui para frente, porque muito mais do que a história que você recebeu, é o fato que Deus tem uma história para a tua vida. Deus tem um plano, cantava, né, Joseli? Feliciano Amaral, Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um de nós. Feche seus olhos aí, feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para poder sondar o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para poder trazer clareza na sua mente. Peça para Ele poder trazer cenas que remetam a ações, atitudes, que você reconheça como sendo legalidade, para você poder lidar com isso, colocar isso perante Deus.